Você já olhou para o céu à noite e se perguntou: estamos realmente sozinhos no universo? Nos últimos anos, relatos de objetos voadores não identificados, os famosos OVNIs, dispararam ao redor do mundo. Vídeos impressionantes, luzes misteriosas e depoimentos intrigantes vêm alimentando discussões e deixando todos curiosos, e um pouco desconfiados. Mas será que estamos realmente testemunhando visitas extraterrestres? Ou será que há explicações mais próximas da Terra para esses fenômenos? Neste vídeo, vamos investigar as razões por trás do aumento desses avistamentos e revelar o que pode estar por trás do mistério. Desde avanços tecnológicos até ilusões ópticas, passando pela influência cultural, vamos mergulhar no que a ciência e a lógica têm a dizer sobre esse tema fascinante. Prepare-se para uma jornada que promete desmistificar mitos, ampliar sua visão e responder à pergunta: o que realmente está acontecendo nos céus? O aumento nos relatos de OVNIs ao redor do mundo não é coincidência. Em tempos recentes, plataformas digitais como o YouTube, TikTok e outras redes sociais tornaram possível a disseminação instantânea de vídeos e imagens intrigantes, muitas vezes acompanhados de histórias misteriosas e especulações. Mas, por que isso parece estar acontecendo agora? Para entender, é importante considerar o contexto em que vivemos. Estamos em uma era de tecnologia avançada, onde drones, satélites e até balões meteorológicos estão mais presentes do que nunca nos céus. Além disso, fenômenos naturais, como nuvens incomuns ou reflexos de luz, são frequentemente confundidos com algo fora do comum, especialmente quando vistos por ângulos específicos ou em condições climáticas peculiares. Essa combinação de fatores cria o cenário perfeito para que relatos de OVNIs sejam mais frequentes e mais difíceis de explicar à primeira vista. Mas não é apenas a tecnologia que influencia esses relatos. Nossa própria cultura desempenha um papel crucial. Filmes, séries e literatura popularizaram a ideia de visitantes alienígenas e naves misteriosas, moldando a maneira como interpretamos o que vemos no céu. Quando uma luz inesperada aparece, é natural que muitos a associem imediatamente com a narrativa de OVNIs que já conhecemos, em vez de considerar explicações mais simples e plausíveis. Além disso, há um aspecto psicológico a ser levado em conta: a necessidade humana de encontrar respostas para o desconhecido. Avistamentos de OVNIs frequentemente ocorrem em momentos de incerteza global, como crises políticas, econômicas ou ambientais. Nesses períodos, buscamos explicações que transcendam nosso mundo e, muitas vezes, isso se manifesta na forma de relatos de OVNIs. Esses fatores combinados criam um terreno fértil para o aumento de avistamentos e relatos. No entanto, para entender verdadeiramente o que está acontecendo, é preciso olhar mais de perto para os elementos que compõem esses fenômenos. A seguir, vamos explorar os fatores específicos que contribuem para esses relatos, revelando o que pode estar por trás de cada um deles, e como eles se conectam ao nosso entendimento atual sobre OVNIs. Agora que entendemos o contexto, vamos mergulhar nos fatores específicos que ajudam a explicar o aumento de relatos de OVNIs. Esses fenômenos podem ser decompostos em 3 categorias principais: avanços tecnológicos, ilusões ópticas e influências culturais. Cada um desempenha um papel único na forma como percebemos e interpretamos o que vemos nos céus. Tecnologia moderna. O avanço tecnológico dos últimos anos trouxe consigo uma explosão no número de drones comerciais, balões atmosféricos e satélites. Esses objetos têm características que podem facilmente ser confundidas com OVNIs, especialmente quando vistos à distância ou em condições de baixa visibilidade. Um exemplo comum são os drones que, graças às luzes LED e movimentos ágeis, podem parecer objetos misteriosos para quem os avista de longe. Além disso, satélites como os da constelação Starlink, que cruzam o céu em fileiras organizadas, frequentemente geram relatos de naves espaciais em movimento sincronizado. Embora muitos desses eventos sejam explicáveis, a falta de conhecimento sobre essas tecnologias leva a interpretações erradas. Outro ponto interessante são os balões atmosféricos. Um exemplo notório foi o caso do balão meteorológico confundido com um OVNI em Roswell, em 1947.
Décadas depois, os balões ainda continuam a enganar observadores desavisados, especialmente quando refletem a luz do Sol ou permanecem estacionários no céu por longos períodos. Ilusões ópticas. A natureza também desempenha um papel importante no surgimento de relatos de OVNIs. Fenômenos atmosféricos como nuvens lenticulares, aquelas que se formam em camadas e têm um formato semelhante ao de um disco voador, são frequentemente confundidos com naves extraterrestres. Essas nuvens são particularmente comuns em áreas montanhosas, mas podem aparecer em qualquer lugar com as condições climáticas certas. Outro fenômeno comum é a refração da luz. A luz do Sol ou da Lua, quando interage com partículas na atmosfera, pode criar efeitos visuais intrigantes, como halos brilhantes ou objetos aparentemente sólidos no céu. Esses efeitos, vistos sem contexto, facilmente se tornam provas de algo fora do comum. Há ainda os chamados relâmpagos globulares, um raro fenômeno elétrico que aparece como esferas de luz flutuando no ar. Embora extremamente incomuns, eles são tão enigmáticos que muitas vezes são reportados como avistamentos de OVNIs. Psicologia coletiva e influências culturais. A mente humana é profundamente influenciada pela cultura em que está inserida, e isso molda a forma como interpretamos o desconhecido. Desde o século XX, filmes, séries e livros vêm reforçando a ideia de que os céus podem estar repletos de visitantes alienígenas. Produções como ET, Contatos Imediatos do Terceiro Grau e até as recentes séries sobre OVNIs na Netflix têm um impacto significativo na maneira como enxergamos fenômenos inexplicáveis. Essa influência cultural também se manifesta em casos de histeria coletiva. Quando um avistamento é amplamente divulgado, ele pode desencadear uma onda de relatos similares, mesmo que esses novos casos não tenham nenhuma relação concreta com o evento original. Por exemplo, após o incidente de Roswell, milhares de relatos surgiram nos Estados Unidos, muitos dos quais foram posteriormente desmentidos ou explicados como fenômenos naturais ou tecnológicos. Além disso, há o efeito da memória. Estudos mostram que o cérebro humano pode preencher lacunas na lembrança de eventos incomuns, adicionando detalhes que nunca estiveram lá. Isso ajuda a explicar por que muitas pessoas relatam naves com janelas ou luzes organizadas, mesmo quando o objeto visto era apenas um reflexo de luz ou um balão. Exemplos práticos. Para ilustrar como esses fatores se combinam, vamos analisar alguns casos conhecidos. Um exemplo clássico é o incidente das luzes de Phoenix, ocorrido em 1997 no estado do Arizona, nos EUA. Milhares de pessoas relataram uma formação de luzes no céu, interpretada por muitos como uma enorme nave extraterrestre. Mais tarde, foi revelado que se tratava de sinalizadores militares usados em um treinamento. Outro caso intrigante ocorreu na Noruega, onde espirais luminosas no céu foram reportadas como um portal interdimensional. Após investigação, descobriu-se que era o rastro de um foguete russo em teste, cujo combustível queimava de forma incomum, criando o padrão espiral. Por fim, temos os relatos de OVNIs durante eventos astronômicos, como meteoros ou chuvas de estrelas. Quando esses fenômenos ocorrem, muitas vezes eles são vistos por ângulos diferentes, causando confusão e gerando relatos de naves rápidas e brilhantes. Conclusão parcial. Ao analisar a tecnologia moderna, os fenômenos naturais e as influências culturais, fica claro que muitos dos relatos de OVNIs têm explicações bem fundamentadas. No entanto, o mistério e a curiosidade que esses eventos despertam continuam sendo uma parte fascinante da experiência humana. Na próxima etapa, vamos abordar como mitos populares sobre OVNIs surgiram e o que a ciência tem a dizer sobre eles, desmontando algumas das crenças mais persistentes sobre o tema. Ao longo da história, os OVNIs não apenas despertaram curiosidade, mas também alimentaram mitos que se espalharam como verdades absolutas. Essas narrativas moldaram nossa percepção sobre o tema, mas muitas delas têm explicações mais simples do que parecem. Vamos explorar alguns dos mitos mais populares e confrontá-los com o que a ciência tem a dizer. O caso Roswell, o maior símbolo da ufologia. O incidente de Roswell, em 1947,
é frequentemente citado como a prova definitiva de um contato extraterrestre. Segundo a narrativa popular, uma nave alienígena teria caído no deserto do Novo México, e o governo dos Estados Unidos rapidamente encobriu o caso. Mas a realidade é menos glamourosa. Documentos oficiais desclassificados revelaram que o objeto em questão era um balão meteorológico usado em um programa secreto de vigilância chamado Projeto Mogul. Embora a explicação tenha sido amplamente divulgada, o mistério em torno de Roswell continua alimentando teorias conspiratórias. Isso demonstra como a falta de informações claras, combinada com a imaginação popular, pode criar mitos persistentes. As abduções alienígenas são reais. Outro mito comum é o das abduções alienígenas, relatos de pessoas que afirmam ter sido levadas por extraterrestres para experimentos. Esses casos ganharam notoriedade na década de 1960, especialmente com histórias como a de Betty e Barney Hill, que afirmaram ter sido abduzidos em uma estrada deserta. A ciência oferece uma explicação interessante. Muitas dessas experiências podem ser atribuídas à paralisia do sono, um estado em que a mente está parcialmente consciente, mas o corpo permanece imóvel, frequentemente acompanhado de alucinações vívidas. Essa condição pode criar a sensação de estar sendo observado ou mesmo de ser retirado do próprio ambiente. OVNIs são sempre naves alienígenas. O conceito de que todo OVNI é uma nave extraterrestre é outro mito amplamente perpetuado. A sigla OVNI significa Objeto Voador Não Identificado, o que não implica, necessariamente, origem alienígena. Muitos relatos de OVNIs são atribuídos a fenômenos terrestres, como drones, satélites ou até mesmo lixo espacial. Um exemplo famoso é o avistamento de 1952 em Washington, D.C., onde radares detectaram objetos voando em alta velocidade sobre a cidade. Isso gerou pânico, mas investigações posteriores concluíram que se tratava de uma combinação de inversão térmica, um fenômeno atmosférico que afeta sinais de radar e aviões comerciais. Esses mitos persistem porque o mistério atrai. Muitas vezes, preferimos explicações extraordinárias a admitir que algo pode ser simplesmente um erro de interpretação. Isso reflete nosso desejo inato de explorar o desconhecido e dar sentido ao que não compreendemos. Com isso, desmontar mitos não significa eliminar o fascínio. Pelo contrário, é uma oportunidade de entender melhor o mundo ao nosso redor e explorar novas perguntas. Na próxima parte, vamos discutir como diferenciar fatos de ficção e analisar relatos de OVNIs com um olhar mais crítico. Com tantos relatos de OVNIs circulando por aí, é fácil se perder entre o que é real e o que é pura ficção. Porém, existem métodos simples e eficazes para analisar essas histórias de forma crítica e evitar cair em enganos. Vamos explorar como identificar evidências legítimas e desmascarar informações falsas ou exageradas. A primeira coisa a fazer ao ouvir sobre um avistamento é verificar a origem da informação. Quem está relatando o evento? É uma fonte confiável ou apenas uma publicação sensacionalista? Muitas vezes, notícias sobre OVNIs começam em sites ou perfis sem credibilidade, que não apresentam provas concretas além de relatos vagos ou imagens manipuladas. Além disso, é essencial desconfiar de vídeos e fotos sem contexto. Imagens podem ser editadas ou tiradas de ângulos que criam ilusões, e a ausência de informações detalhadas, como data, local e condições climáticas, é um forte indicador de que algo pode estar errado. Vídeos e fotos são as provas mais comuns em relatos de OVNIs, mas eles nem sempre contam toda a verdade. Com a popularização de softwares de edição e inteligência artificial, ficou mais fácil do que nunca criar imagens impressionantes, mas falsas. Preste atenção a sinais de manipulação, como bordas borradas, reflexos inconsistentes e movimentos que não parecem naturais. Um exemplo disso são os famosos vídeos de luzes no céu que, quando analisados de perto, muitas vezes revelam serem drones ou refletores usados em eventos. Sempre questione: o que mais poderia explicar essa imagem além de uma nave alienígena? Como discutimos anteriormente, muitos avistamentos podem ser explicados por fenômenos naturais ou meteorológicos.
Saber reconhecer esses eventos é essencial para diferenciar algo comum de algo realmente extraordinário. Por exemplo, um fenômeno conhecido como fogo de São Telmo ocorre quando partículas carregadas na atmosfera criam uma luz brilhante ao redor de objetos, como mastros de navios ou turbinas de aviões. Esse tipo de evento pode facilmente ser confundido com luzes alienígenas. Além disso, estrelas cadentes, satélites em movimento e até mesmo reflexos de janelas podem ser interpretados erroneamente como OVNIs. Quanto mais entendermos o funcionamento do mundo natural, menos chances temos de sermos enganados. Muitos relatos de OVNIs vêm acompanhados de histórias fascinantes, mas questionar os detalhes é crucial. Pergunte-se: os eventos descritos são plausíveis? Há alguma inconsistência no relato? Por exemplo, casos que envolvem manobras impossíveis no céu muitas vezes não levam em conta a possibilidade de drones. Além disso, é importante estar atento ao viés de confirmação, tanto do relator quanto do público. Se alguém já acredita em vida extraterrestre, é provável que interprete qualquer coisa incomum como prova de sua crença, mesmo sem evidências concretas. Um caso notório que exemplifica isso aconteceu em 2018, quando um vídeo mostrando uma nave alienígena sobrevoando uma cidade na China se tornou viral. Após análise, especialistas descobriram que o vídeo era, na verdade, uma projeção holográfica criada durante um festival local. O caso ilustra como eventos tecnológicos podem ser facilmente confundidos com algo extraordinário, especialmente quando o contexto é ignorado. Conclusão parcial: separar fatos de ficção nos ajuda a ter uma visão mais clara sobre os fenômenos aéreos não identificados. Isso não significa que devemos descartar relatos imediatamente, mas sim analisá-los com um olhar crítico e investigativo. Dessa forma, podemos distinguir o que é apenas um mal-entendido do que realmente merece atenção e estudo mais aprofundado. Na próxima sessão, vamos refletir sobre o que esses fenômenos representam para a curiosidade humana e como eles continuam nos inspirando a explorar o desconhecido. Os relatos de OVNIs não são apenas um fenômeno moderno, eles representam algo mais profundo na natureza humana: a fascinação pelo desconhecido. Desde tempos antigos, o céu tem sido um lugar de mistério, onde imaginamos deuses, espíritos e, mais recentemente, visitantes de outros planetas. Mas o que isso diz sobre nós? Por que estamos tão atraídos por aquilo que não podemos explicar? Nossa curiosidade é uma das forças mais poderosas da humanidade. Quando olhamos para o céu e vemos algo que não compreendemos, isso desperta em nós o desejo de buscar respostas. Essa necessidade de entender o desconhecido é o que nos levou a explorar oceanos, montanhas e, eventualmente, o espaço. Os OVNIs são uma extensão dessa busca, uma forma de nos conectarmos ao que pode estar além do nosso alcance. A ideia de que não estamos sozinhos no universo é particularmente cativante. Vivemos em um planeta pequeno em meio a bilhões de estrelas e galáxias, e a possibilidade de vida extraterrestre nos dá um novo senso de perspectiva. Mesmo que muitos relatos de OVNIs tenham explicações simples, o fato de que alguns permanecem inexplicáveis nos lembra de quão pouco ainda sabemos sobre o cosmos. Além da curiosidade, os relatos de OVNIs também refletem nossa necessidade de encontrar significado em nossas vidas. Fenômenos inexplicáveis nos dão a oportunidade de imaginar algo maior do que nós mesmos, algo que transcende nossas preocupações cotidianas. Isso é particularmente evidente em tempos de incerteza global, quando a ideia de contato extraterrestre pode parecer uma solução para nossos problemas ou uma forma de nos unirmos como espécie. Por outro lado, essa busca por significado também pode nos levar a interpretar erroneamente eventos comuns como extraordinários. Como discutimos, reflexos de luz, drones ou fenômenos naturais muitas vezes ganham uma dimensão quase mística porque queremos acreditar que há algo mais acontecendo. A ficção também desempenha um papel crucial na nossa fascinação pelos OVNIs. Filmes, séries e livros nos permitem imaginar cenários onde não estamos sozinhos no universo, criando histórias que combinam ciência, mistério e esperança. Obras como 2001, Uma Odisseia no Espaço ou Contato inspiraram gerações a olhar para as estrelas e se perguntar o que está lá fora.
Essas narrativas moldam nossas expectativas sobre o desconhecido, mas também nos ajudam a explorar questões filosóficas e éticas sobre nosso lugar no universo. E mesmo quando essas histórias se baseiam em ficção, elas frequentemente nos motivam a buscar respostas no mundo real, seja por meio da ciência ou da investigação pessoal. Por fim, os OVNIs nos lembram de que ainda há muito para explorar, tanto aqui na Terra quanto no espaço. Cada relato, verdadeiro ou não, é um convite para questionar, investigar e expandir nossos horizontes. Em vez de vermos o desconhecido como algo assustador, podemos encará-lo como uma oportunidade de aprender e crescer. Na próxima e última parte, vamos sintetizar tudo o que discutimos, refletindo sobre o que esses fenômenos nos ensinam e como continuar investigando com um olhar crítico e curioso. Ao longo deste vídeo, exploramos os diferentes fatores que influenciam o aumento de relatos de OVNIs, as explicações científicas por trás desses fenômenos e como a ficção e a cultura moldam nossas interpretações. Agora, vamos refletir sobre o futuro da investigação de OVNIs e o papel que a curiosidade humana continuará a desempenhar na busca por respostas. A verdadeira questão não é se estamos sozinhos no universo, mas como a nossa visão do mundo se expandirá à medida que aprofundamos nosso conhecimento. Embora muitos dos relatos de OVNIs possam ser explicados por fenômenos naturais ou tecnológicos, a ciência continua a ser nossa principal ferramenta na busca por respostas definitivas. A pesquisa sobre OVNIs evoluiu ao longo das décadas, e hoje temos uma abordagem mais rigorosa e científica para estudar esses fenômenos. O recente aumento na transparência de governos e agências espaciais, como a liberação de relatórios sobre encontros militares com objetos não identificados, é um sinal de que a ciência e a investigação oficial estão se tornando mais sérias e abertas sobre o tema. Embora muitos dos relatos de OVNIs possam ser explicados por fenômenos naturais ou tecnológicos, a ciência continua a ser nossa principal ferramenta na busca por respostas definitivas. A pesquisa sobre OVNIs evoluiu ao longo das décadas, e hoje temos uma abordagem mais rigorosa e científica para estudar esses fenômenos. O recente aumento na transparência de governos e agências espaciais, como a liberação de relatórios sobre encontros militares com objetos não identificados, é um sinal de que a ciência e a investigação oficial estão se tornando mais sérias e abertas sobre o tema. A observação de objetos no céu, a coleta de dados por meio de tecnologias avançadas como radares e satélites e a análise de testemunhos de forma imparcial são aspectos essenciais para uma investigação bem-sucedida. Além disso, a colaboração internacional entre cientistas, engenheiros e autoridades pode ser a chave para entender fenômenos que continuam a desafiar a explicação convencional. Uma das iniciativas mais empolgantes nesse campo é a busca por sinais de inteligência extraterrestre, SETI, que usa telescópios e outras tecnologias para monitorar sinais de rádio vindos de estrelas distantes. Embora ainda não tenhamos encontrado provas conclusivas de vida fora da Terra, essa busca é uma demonstração de como a ciência pode iluminar o caminho para o futuro. Independentemente de o fenômeno ser extraterrestre ou não, a curiosidade humana é o que nos impulsiona a fazer descobertas. Se parássemos de questionar o desconhecido, não teríamos explorado os oceanos ou enviado sondas para os limites do sistema solar. O fenômeno dos OVNIs é apenas mais um exemplo de como a imaginação humana e o desejo de entender o mundo ao nosso redor continuam a nos levar a lugares inesperados. O fato de que ainda existem muitos mistérios não resolvidos sobre o que realmente está acontecendo no céu não deve ser motivo de frustração, mas sim um convite à exploração. O desconhecido sempre terá um papel vital em nossa jornada, seja ele envolvendo fenômenos naturais, tecnológicos ou até mesmo possíveis visitas de outros mundos. Além disso, as novas gerações de cientistas, engenheiros e exploradores serão os responsáveis por levar essa investigação ainda mais longe. Com o avanço das tecnologias de observação e análise, a possibilidade de descobrir algo extraordinário aumenta a cada dia. A próxima grande descoberta pode estar a apenas um passo de distância, seja ela relacionada a uma explicação científica nova ou a algo muito mais complexo. No entanto, enquanto a curiosidade e a investigação são fundamentais, é crucial manter uma abordagem crítica e cética.
Como vimos ao longo deste vídeo, muitas vezes o que parece ser um fenômeno inexplicável tem uma explicação simples e científica por trás. Por isso, é importante questionar, investigar e analisar todas as evidências de forma rigorosa, sem cair em armadilhas de desinformação ou teorias não comprovadas. Manter uma mente aberta é essencial, mas também o é examinar cuidadosamente os dados e não deixar que as crenças pessoais ou o desejo de encontrar algo extraordinário influenciem nossa interpretação dos fatos. A verdadeira descoberta virá quando fizermos as perguntas certas e procurarmos as respostas com honestidade e objetividade. Os OVNIs, sejam eles fenômenos naturais ou simplesmente mal entendidos, continuarão a ser uma parte importante da nossa exploração do mundo e do universo. O mistério que os cerca é, em muitos aspectos, o que os torna tão fascinantes. Contudo, à medida que avançamos na investigação e no entendimento desses fenômenos, devemos lembrar que o mais importante não é apenas encontrar respostas, mas também manter nossa curiosidade acesa e nosso espírito de investigação vivo. Ao fazê-lo, continuamos a explorar não só os céus, mas também os limites do nosso próprio conhecimento e compreensão. Com isso, chegamos ao fim desta jornada, mas, como sempre, o mistério persiste. Quem sabe o que o futuro nos reserva? A única certeza é que a busca por respostas nunca parará. O que você pensa sobre isso? Deixe suas reflexões nos comentários e, se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar para que mais pessoas possam embarcar nesta investigação com a gente.